Tá, eu comecei a gravar agora, porque aquela nossa primeira parte ficaria muito bagunçada e o som do microfone estava ruim. Pessoal, eu tô com o Celso aqui e ele vai falar um pouco sobre ele e basicamente a gente vai começar a fazer essas coisas nesse formato, porque eu tô há um bom tempo já fazendo mais do mesmo e usando as coisas que eu já fiz há muito tempo e para mim aquilo que eu faço já se tornou natural, não tem grande novidade. E uma reclamação que eu recebia do meu público é que eu estou muito distanciado de quem está começando agora. E é verdade mesmo. E é muito difícil eu ficar tentando adivinhar o que está passando quem está começando agora. Por isso que eu acho que esse modelo aqui de conversar abertamente e trabalhar na dificuldade de quem está começando é mais interessante. Celso, fala brevemente aí um pouco sobre você, por favor. Beleza, galera do canal do Fausto. Eu sou o Celso, estou jogando há 32 dias o BDO. Tive contato com o jogo recentemente, assistia bastante o canal do Fausto, gostava já de assistir vídeos de BDO, aí fui jogando, conhecendo um pouco mais sobre o jogo e tentando entender um pouco das mecânicas de cada life skill. E aí eu aproveitei esse evento para começar a investir um pouco mais na minha life skill, no meu processamento, entender como é que funcionam as mecânicas Uhum. e queria aproveitar um pouco, né, se possível, da experiência do Fausto para me guiar e me divertir na jornada aí do BDO e poder conciliar bem a minha vida dentro do jogo com a minha vida, o tempo AFK e tudo mais para a gameplay fluir legal. Bacana. O que você gostou do jogo até agora? O que você experimentou e falou, nossa, que da hora? Cara, eu falar bem a verdade pra você, eu gostei de tudo. Esse que é o problema. Então Porque a gente tá bem tudo no junto. começo não dá, né? Então a gente tá bem junto. Mas de maneira geral, o foco agora era conseguir casar o tempo que eu tenho semi AFK, né? Como Uhum. você gosta de dizer, que eu vou poder dar uma atenção ali no meu PC para às Uhum. vezes fazer para trocar de forno na hora da culinária, por exemplo, Uhum. daria para Uhum. fazer. Para quando tiver um intervalinho no trampo, fazer uma pesca ativa ali para upar um pouco. Montar um gear que seja legal, que eu gosto de grindar ainda, Uhum. mas entender como eu poderia começar numa life skill, porque algumas coisas eu já tenho, por exemplo, tipo, eu já tenho as pedras de processamento e tenho traje. Consegui upar um pouco mais o meu char de life skill Uhum. com esse evento que teve agora. E aí queria mais ou menos uma direção assim do que fazer com esses materiais. Eu tenho bastante minério, eu tenho alguns grãos, bastante assim, né, para a realidade de quem está começando. Uhum. Aí eu acabei de montar meu set armas TET, algumas armaduras eu já consegui colocar a TET, a luva e o capacete. Tem alguns acessórios de Iranoa. Uhum. Comecei a entender o tamanho do trabalho que é enchantar um Cara, é set muita life grana. skill. Uhum. Então aí que eu comecei a ver que eu tenho que focar em alguma coisa, fazer alguma coisa bem feita para talvez expandir para outras. Uhum. E aí queria uma opinião de quem já entende um pouco mais, visto a minha condição também, né? Que eu não sei se a galera do canal sabe, mas eu ainda tô no plano baixa renda. Quando eu for talvez colocar alguma coisa de pérola, eu quero ter uma direção mais assertiva para me divertir com o jogo sem gastar Sem uma gastar moto, uma né? Que grana. nem às vezes eu Uhum. vejo os Uhum. caras de cavalo, pelo amor de Deus, você vê uns vídeos que os caras gastam uma grana que eu não consigo acreditar. Para minha realidade, assim, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios e se tudo der certo eu vou te forçar uma receita aqui para entrega imperial que eu tava pensando em como daria para você fazer assim sem pacote econômico, sem nada, porque culinária, se você olhar o meu inventário, tipo, eu sou muito pay to win nesse sentido. Pay to win, assim, eu comprei tipo todos os slots de inventário da cidade. Então, para mim, em Heido, por exemplo, tá super confortável eu ficar lá porque eu consigo concentrar todos os meus materiais de culinária tudo ali. Eu chegar para uma pessoa que não quer colocar dinheiro no jogo, não adianta eu chegar para ela e falar assim, olha, você vai jogar do jeito que eu jogo, você vai ganhar muita grana. Então a gente tem que pensar numa estratégia de como fazer para não ocupar todos os slots e, assim, e ainda assim conseguir fazer pelo menos uma refeição para que você consiga entregar a fazer a Imperial ali todo dia e porque ela é muito importante, interessante. Eu tô falando da Ente- Imperial só porque foi uma das coisas que você falou quando você me abordou da primeira vez, né? Sim, interessante, porque a Imperial me faz, mesmo que futuramente eu venha ter um pacote econômico, eu já tenho um trocado ali garantido que eu consigo fazer, Uhum. né? Encaixa bem mesmo. Eu cheguei a fazer uma Imperial
que eu lembro de um vídeo que você falava sobre tentar não regredir, né, na entrega Uhum, imperial. Tipo, eu uhum, fui lá e fiz uma verde, acho que a sopa de frango com grãos, que eu tenho aqueles nores de velha e alguns de Raidel. uhum. Aí, com esse evento, eu tentei começar a fazer um pouco de culinária e comecei a entender um pouco do que você fala que o cara tem, não que tem, mas tipo, você aproveitar um pouco melhor a Uhum. sua culinária, você tem que entender um pouco de Excel, que vai te facilitar para se organizar e tal. Mas como você acha que eu deveria discorrer esse meu desenvolvimento na entrega imperial? Porque a princípio, você para observar, eu tenho lá dois acessórios logo, né? Você até tinha dito num dos vídeos que compensava mais o cinto e o colar. Então eu dei Uhum. foco nisso. Tipo, para um cara que acabou de fazer os seus primeiros 10 bi no jogo, eu achava um absurdo gastar, tipo, 300 kk de life skill. Eu falo, não, você é louco, vou gastar, tipo, uma pancada numa enxadinha, entendeu? Tipo, quando você chega no jogo, você não absorve tão bem essas coisas. Agora eu tô começando a entender a diferença das maestrias. E no sentido da entrega imperial, qual seria o caminho agora? Visto que eu tenho É, só os nodes, eu tô agora só para salientar, eu tô com 279 de contribuição, eu uhum, tô com dois chars na conta, que cada um bate 207 de força. Os dois estão upados só coleta, no caso. Os dois uhum. estão com a coleta, um profissional e o outro artesão. E aí o ADK, que é o primeiro que eu comecei, já tem um pouco de culinária upada e um pouco e processamento artesão também. É, eu tô perdido. Como isso daqui não é nada ensaiado, eu não sei nem por onde eu começo a te falar. É, primeiro, assim, eu vejo em questão em relação a valores, né? Você começa com aquele log, depois você vai para o Geranua, depois você vai para o Humanos. O que acontece é assim, eu não acho que o Humanos ele seja para alguém que não começou o Life Skill ainda. Porque o Humanos ele vem no momento para te dar muito mais dinheiro do que você já faz, mas partindo do pressuposto que você já faz essas coisas bastante rápido e com uma certa eficiência, entende? Por exemplo, na culinária, o Humanos ele vai te dar pontos de culinária, mas assim, se você não tiver upado a profissão e se você não souber bem o que fazer, se você não tiver um traje que te reduz tempo, tem várias coisas aí que, por exemplo, você dá um acessório TET para um cara que não tem absolutamente nada, diluído ali ele vai ser muito pouco, né? Um acessório TET ocupando um só slot quando as suas maestrias são resultado não só no caso do traje e da pedra, da ferramenta, do que for, como também dos acessórios e do seu nível de XP também. Então, o nível de XP ele faz uma diferença enorme nessas horas. Então, se você tiver um guru, de repente ele vale como um tete gratuito ali a mais que você coloca, como se você tivesse um slot a mais com um acessório desse. Por que o Manos ele é tão mais caro do que o Giranoa e o Giranoa ele é tão mais caro do que o Log, por exemplo? Pelo mesmo motivo que a arma TET ela é tão mais cara do que a arma Duo para você encantar. Então, qualquer jogador que está começando agora e grindando com um pouco de paciência, ele tem recursos para fazer uma Duo. A TET talvez não. Talvez ele sacrifique semanas de trabalho tentando enchantar e fale. E aí esse jogo ele vai ser desgostoso para essa pessoa. Então, uma pessoa que está começando o life skill agora, tentar enchantar um Mana Stat, ela vai fazer pouco dinheiro, ela vai ter poucas tentativas e quando ela falhar, ela vai ficar desolada. Mas esse jogo, ele dá para os jogadores a possibilidade de uma sensação de progresso em qualquer momento que você caia nele. Essa é a coisa mais importante aqui. Então, para quem nunca fez life skill, o Geranoa, ele não é pouca coisa, porque você pode conseguir um Geranoa Tri, depois um Geranoa Du, depois mais um Tri, depois um traje, aliás, um traje log ainda. E é gritante a diferença. Quando você vai coletar, antes você coletava até 4 e de repente você se vê coletando até 8. Você já dobrou a sua lucratividade por tempo trabalhado. E você usou acessórios que você tinha condições. E aí você vai ter outras coisas que vão te brilhar os olhos. Você vai falar assim, nossa, se eu upar mais 2 níveis e eu tô noob aqui, eu tô upando rápido, eu tô conseguindo níveis muito rápido, se eu upar mais 2 níveis eu já subo de cap. Então essa sensação, ela é garantida, mesmo que você tenha pouco tempo e mesmo que você tenha pouco dinheiro. Então, para quem que o BDO é bom? Ele é bom para quem consegue perceber essas pequenas diferenças nessas pequenas upadas que você dá. E para quem que ele é péssimo? Para quem está lá no Logia, coletando 5, 8 por cada garfada, por exemplo, por cada coletada, e está olhando humanos do coleguinha que foi do triplo teste, por exemplo. Aí realmente esse jogo é ingrato. Não sei se está conseguindo fazer sentido para você.
Sim, faz sentido. A parte que eu tava, assim, o ponto que eu tava começando a tiltar, cara, essa proposta de participar Uhum, veio em um bom momento, porque, veja bem, eu tinha entendido o sistema de nodes, aí visto que eu tinha que fazer processamentos, e eu gosto de grindar, então, tipo, uhum, poderia investir um trocado em life skill, principalmente para aproveitar o meu tempo AFK, semi-AFK, e também queria montar o meu set. Só que aí quando você vai tentando se desenvolver no jogo, você percebe que quando você quer chegar pelo menos num full tree, uhum. cara, 10kk virou dinheiro de pinga, entendeu? Sim, Tipo, sim, antes sim, você sim, sim. pegava lá, tipo, eu tenho o Node de Altinova lá e fazia TF. Aí eu comecei a pegar um pouco de processamento, eu falei, caramba, eu tava fazendo tipo 1,2 Uhum, do processamento de moagem. Aí uhum, agora com os equipamentos eu já tô fazendo tipo às vezes até 2,5. uhum, Então, poxa, já é um dinheiro que multiplicava. Eu deixava lá processando à noite, de dia eu fazia às vezes 25, 30k, só que isso representava uma grana uhum. lá naquele Lá comecinho do naquele jogo. Agora começo, virou dinheiro de naquele pinga, tempo, entendeu? sim. E aí você É, precisa entendeu? E agora eu desenvolver. vejo que eu tenho os materiais e tava me sentindo meio assim, sem visão de aonde começar a fazer, que eu percebo muito nos seus vídeos, você dizendo, né, me corrija se eu estiver falando groselha, que o cara que tá começando no jogo, se ele já tem um direcionamento e não faz tanta cagada, o desenvolvimento dele não é tão sofrido. O cara se diverte até que evolui rápido, porque não é, se você parar para Uhum. pensar bem, mesmo o cara não fazendo alguns equipamentos de pérola, cara, é aceitável a evolução do jogo, assim, o Sim, jogo sim, flui sim. legal, entendeu? Então eu tava pensando mais nisso, tipo, como começar a me direcionar para fazer um pouco mais com life skill. Então, assim, um cara que, deixa eu pensar da maneira como que eu vou dizer isso para não o cara que tem conhecimento e ele chega sem pacote econômico, sem dinheiro mas assim, pelo menos com upando um pouco ali cada profissão e fazendo as coisas dentro do próprio jogo, ele pode ter o mesmo resultado que eu numa das atividades que eu faço, por exemplo. Então a gente vai bater de frente. E por isso que eu falo que esse jogo é pay to fun, é uma expressão que eu inventei, não sei de onde eu tirei. Ah, plausível. Que esse jogo ele é pay to Concordo. fun no sentido de que se eu não coloco dinheiro nele, eu posso fazer todo o meu setup envolvendo 4 cidades para fazer a refeição de balenas e entregar. Nessa caixa de balenas eu vou fazer com tanta velocidade quanto qualquer outra pessoa e vou ter a mesma lucratividade. Só que aí eu só vou poder fazer aquilo, porque se eu quiser fazer uma outra refeição, eu vou precisar substituir slots dentro do armazém e aí não vai dar mais. E assim, quem é que vai conseguir se divertir nesse jogo fazendo pro resto da vida eternamente só a refeição de balenas? E aí ela vê que naquela semana o que está vendendo mais caro é a Tserend, por exemplo. Vai ser uma frustração muito grande você ficar refém daquilo que você consegue fazer. Por isso que eu falo também no sentido de gastar dinheiro, você não pode você não pode chegar no jogo com essa mentalidade de quanto que eu preciso gastar para ficar bom. Não, não é assim. Não é gastar tudo numa pancada só e escolher as melhores coisas para ficar bom. Você tem que ir naquilo que você sabe que vai te gerar um valor enorme. Por exemplo, você pode estudar tão bem o jogo que você aprendeu, por exemplo, a fazer refeição de serende e de balenas. Só que aí você está tendo que ir lá em Glitch buscar o um material ou usar o transporte entre cidades, porque um dos ingredientes essenciais está lá em Glitch ali, por exemplo. Um exemplo só. E aí você percebe que se você gastar, sei lá, R$ 8, R$ 10, você consegue comprar espaço, slots no seu armazém e aí você deixa tudo na mesma cidade. Então, esses 10, tudo bem, o mínimo de R$ 30 que você colocou no jogo, ele deixa de ser uma coisa que você gastou para ficar bom depois de pensar muito e passou a simbolizar uma mudança, um crescimento, um avanço que você já sabe mensurar porque você já entende do jogo. Então, que todo gasto que você for fazer, você saiba exatamente o quanto ele vai melhorar a sua vida e aí você consiga comparar entre essa melhora de jogabilidade e manter os R$ 30 na sua carteira, o que é que mais vale. Por isso que a galera que chega com perguntas aqui, o que dá mais dinheiro, que node que eu pego, ou o que eu compro, sai extremamente frustrada, porque eu não tenho resposta para isso. E do que vai servir esses 30 conto de armazém se você falar, não gostei de cozinhar, vou fazer outra coisa. Aí você jogou dinheiro no lixo, literalmente no lixo. Então, usar com sabedoria. Aí vamos supor que você cozinhe por 3 meses e depois enjoe, e aí você descobriu uma outra coisa, que se você comprar uma outra coisa de cash no jogo, vai poder te fazer muito bem. Pelo menos aqueles R$ 30 te garantiu 3 meses de diversão, que foi o tempo que você ficou fazendo aquilo.
Então, o gasto no BDO eu não vejo ele como montante na conta. Eu vejo ele como pequenas porções e o que isso te proporcionou em curtos espaços de tempo. Lembrando, claro, que qualquer coisa que você invista aqui vai ficar para sempre, né? Exceto memória do artesão que você depois vai usar para enchantar tete e vai falhar pro pen. Faz parte. Desculpa te cortar antes de qualquer outra dúvida que você tenha, mas nessa parte do que você me disse dos acessórios, eu estou indo agora no NPC da entrega imperial. Lembra que eu falei que assim um acessório humanos ele pode ser muito frustrante para quem ainda está no log, porque você vai levar muito tempo para levantar recursos e depois quando você fizer uma tentativa de repente você pode falhar. Ou então, se você quiser comprar um TET direto, se você ainda. Manos TET direto, se você está no log ainda, você vai ter que ficar pelo menos uns 3 anos e aí sua vida vai ser massacrante de diante. A entrega imperial, quando a gente estava falando, eu também vejo nesse sentido, porque é indiscutível que a caixa guru ela é melhor a ser entregue. O problema é, se você não tem o traje bordado, se você não tem traje de mana, se você não tem bons acessórios, se você não tem pedra de alquimia, se você não tem um bom tempo de culinária, quanto tempo vai levar para você fazer uma caixa dessa? Ela vai te dar dinheiro? Sim, ela vai te dar dinheiro, mas será que, se você está com seus ingredientes todos espalhados, se você não tem uma logística otimizada, será que vale a pena fazer isso de verdade? Talvez, então, fazer uma caixa mais baixa, ela valha mais, desde que você consiga fazer com eficiência aquilo que você está fazendo. Né? Então eu acho que até o franguinho lá, se você, por exemplo, CP parado é dinheiro jogado no lixo. E vamos supor que você chegou em casa para jogar 11 da noite e você não tem nada para entregar no Imperial, não dá tempo para você fazer uma refeição, por exemplo. Então, se dá tempo de você fazer a caixa verde nesse tempo que você tem, então faça as caixas verdes e entregue toda a capacidade que você tem de entrega. Porque a entrega imperial é um lugar onde você tem garantia que você vai receber muito mais do que o mercado te paga. Então, por exemplo, quanto custa uma refeição de balenos hoje? Ela sempre gira em torno de 20, 22k. E se eu pegar o preço que o NPC me paga por uma caixa e dividir pelas 24 refeições que compõem essa caixa, o NPC ele me paga todos os dias 47k e 700 em uma caixa. Então é mais do que o dobro. E faz sentido, porque ele diz aqui que ele te paga 250% do valor dela. Mais o buff ainda da sua maestria. Então, mesmo no franguinho barato, o franguinho barato ele vai te dar 250% do que o mercado te paga. Então, vai valer bastante a pena. E aí, uma vez zerada essa quantidade, você pensa se você já começa a fazer para o dia seguinte ou se você começa a vender no mercado coisas que o mercado demanda. Fez sentido para você ou eu te confundi? Fez sentido. Agora um adendo aqui. Você estava falando sobre o espaço de armazém e até o espaço no char, que agora eu consigo ter uma dimensão da diferença que essas coisas fazem no jogo. Mas aí veja bem, você não acredita que existe um ponto onde você, justamente por fazer, por exemplo, vou focar em 2 ou 3 entregas, vamos expandir que eu vá focar em mais entregas. Eu consiga usar um pouco do meu CP como armazém e pegar um pacote de promoção em breve, estou me planejando para isso, e ao decorrer da minha gameplay eu consegui expandir o meu armazém, porque existem outras mecânicas que dá pro player que observa aproveitar, tipo bugar carroça no estábulo, tem algumas outras formas de tentar burlar esse sistema e de uma forma que você tem que ser organizado, lógico, existe um contrapeso de não ter, mas você já está me ajudando, dando pelo menos uma direção de aonde eu tenho que focar, independente se vai ser com pérolas ou não, é a direção para o cara que quer começar a fazer uma life skill, como por exemplo, focar na entrega imperial. Então você acha que seria organização e otimização de espaço de inventário? Sim, de armazém? porque por exemplo, vamos supor, às vezes o jogador ele fala assim, cara, eu vou fazer tudo aqui em Raidel, então eu vou comprar todos os armazéns que tem. CP custa dinheiro. Se você, ao invés de comprar armazém, pegar um node e deixar um trabalhador coletando lá, você vai upar o trabalhador, ele vai te dar recursos e esses recursos você vai poder usar. Então, o armazém é ótimo que você tenha CP, que você tenha, só que você tem que ter essa consciência de que ele está consumindo uma coisa que poderia ser um slot de cerca, de cultivo, ou ele poderia ser um slot de node, ou ele poderia ser uma oficina com você craftando alguma coisa.
Por isso que, nesse ponto, quem coloca dinheiro em armazém e em alojamento tem a grande vantagem de não gastar CP com isso, porque os CPs eles são um recurso muito escasso e muito valioso. Então, por exemplo, se você compra um slot de armazém para, por exemplo, poder fazer o peixe, fazer um legume lá, e você está ocupando com aquele legume para o resto da vida, aquele slot ele está te custando riqueza para que ele fique lá. Então, vamos pegar eu vou abrir um site aqui e vou... Meu Deus, estou me acostumando ainda com a tela nova. Imagina que você precisa para fazer a refeição de balenas, por exemplo. E talvez eu devesse falar de alguma outra, mas é muito difícil chegar à conclusão de qual é mais fácil para fazer, mas eu acho que essa daqui é relativamente fácil. Você precisa de um queijo, de uma carne, e aí, por exemplo, eu tenho um peixe aqui, tem um filé de peixe defumado que você precisa fazer, e ele custa sal e azeite. Então, se você tiver nodes de pesca, vamos supor em Eféria, eu estou levando o meu cursor lá para Eféria. E vamos supor que aqui você tem os nodes de peixe e aqui você tenha peixes guardados. Ao invés de você mandar tudo para Heidel, ao invés de você mandar tudo para a cidade onde você produz e ficar fazendo peixe lá, o que você pode fazer? Acumular o azeite e o sal, que é o que custa para fazer essa receita, e fazer esse processo lá. Não estou dizendo, Celso, pelo amor de Deus, que é assim que se joga o jogo, porque eu não faço isso, por exemplo. Mas eu estou dizendo que você pode se planejar nesse sentido. Então vamos supor que você pesca em nodes com os trabalhadores de Velha e os seus peixes estão todos lá em Velha. Você pode fazer essa mesma coisa lá. Aí você fala, mas aí eu vou ter que ter uma casa em Velha, eu vou ter que ter uma casa em Eféria. Não, você pode ir no dia, pegar um ponto de CP, pegar uma casa, colocar os fornos lá, fazer a quantidade que você precisa e ir embora com a produção. Ou então transportar a produção. Tá conseguindo Entendi. acompanhar? Então, na verdade, você acha que para um começo otimizado, eu tenho que separar alguns pontos de CP que vão ser de uso temporário, como esse caso que Isso. você disse. Eu vou Alguns que lá, você possa pego a sempre casa, tirar, pegar faço a o casa, uso fazer. necessário, e aí quando eu for tirar, eu já coloco os pontos de contribuição novamente, aonde eu vou de fato fazer o processo de entrega, né? Esse processo que você diria, digamos que seria o pré-processamento para depois só ir lá e cozinhar? Exatamente. Então eu tenho, por exemplo, para essa refeição de balenas, depois você vai ter acesso ao vídeo e vai ficar bastante mais claro, que eu não estou compartilhando minha tela com você. Esse peixe aqui você pode fazer numa cidade, e aí você pega esse CP da casa e vai lá para... Meus trabalhadores estão sem comida. E depois você vai lá para Kaufman, por exemplo. Aí em Kaufman você tem um NPC de legumes. E você pode aqui ter uma cerca em que você plante pimenta, por exemplo. Porque esse prato aqui, ele precisa basicamente de legume, azeite, pimenta e sal. Essa pimenta é um item de cultivo. Você pode, no NPC aqui de Kaufman, que vende essa semente, pegar, colocar em uma, duas cercas, o quanto seu CP permitir, não precisa ter 10. Você coloca nas cercas que você precisa, colhe ali, e esse processo dessa outra comida você faz lá também. Para por fim, porque eu estou partindo do princípio que uma pessoa que joga sem dinheiro sem CP para armazém, sem pacote econômico e sem armazém de cash, eu estou partindo do princípio que ela tem duas fileiras aqui, que ela não pode acumular muita coisa. Nessas duas fileiras ela pode pelo menos ter o legume, a pimenta e comprar o material do NPC ali, produzir tudo ali numa casa que ela escolher, e aí ela tem a produção. Você está vendo que eu estou reduzindo a necessidade de você de sair concentrando tudo na mesma cidade, principalmente agora que você pode ter um out na cidade para colocar e tirar as coisas do armazém. Então, legal, até porque é relativamente rápido, né? Como sim. Nesses períodos que você pode dar uma olhada no PC e aí depois você deixa lá, né? Ainda mais que o meu nível é baixo, então ele vai ficar lá vários minutos terminando de cozinhar, mas eu já fiz o processo ali que precisa fazer, cara, bem legal. Porque parece complicado, mas na verdade é complicado sem você dar esse tipo de informação, porque eu tô começando a ter contato com esse tipo de conteúdo agora. 279 de CP, cara, se eu falar bem a verdade pra você, eu vou até fazer um remanejamento, um levantamento de onde está todo o meu CP, porque eu mal sei, na verdade. Eu tinha focado mais em grãos e minério. Aí por tabela eu peguei o nodezinho de frango e de mel lá em cima, né? Em Heidel, em Velha.
E eu tava fazendo só isso, eu tava só processando para meio que tentar tirar a taxa do mercado. Eu pensava isso, vou investir nesses acessórios agora, porque eu vou processar e aí a diferença que der no processamento eu faço uma rendinha, né, a FK ali, e você já abriu um outro leque de visão, já funciona plenamente. Então, é igual processamento. Hoje em dia, eu já fiz vários vídeos assim falando de caixas, por exemplo, e caixa está absurdamente nerfado. Aí você tem que ver o quanto determinados minérios estão valendo e por quê, e deixar para caixa somente aquilo que vale a pena ser feito. Talvez não valha nem a pena entregar agora. Então é uma questão muito de, por exemplo, olhar o quanto aquele material te custou, porque não é porque gerou no Node que não custa nada, você poderia simplesmente vender ele cru. E ver o quanto o valor você agrega ao fazer o processamento. Então tem minérios que quando você processa, quando você derrete ele, você literalmente perde dinheiro, porque o ore lá ele vale mais do que o derretido. O fragmento do minério ele vale mais do que o derretido. Então você tem que ver o que vale a pena derreter, o que vale a pena processar. Tem coisa que não vale a pena virar lingote, tem coisa que vale muito a pena fazer e virar lingote. Às vezes compensa você comprar um material de um tier mediano para depois vender o final. Você tem que ver muito de acordo com o que o mercado demanda. Aí você tem que ver como que está a sua maestria de processo e o quanto vale a pena você fazer aquilo comparado com outras profissões. E vamos supor que eu não tivesse essa pedra aqui de moagem e eu não tivesse fazendo, por exemplo, uma média de 550 por minuto. Eu talvez estaria fazendo 300. Não é suficiente para eu tentar PEN, por exemplo, mas para tentar de um PRI para um duo já vai melhorar muito as minhas condições e não está deixando de me dar lucro. É que níveis menores vão dar lucros menores e vão permitir pulos, saltos de enchante menores também. E o duo, apesar de ser de fato caro pro começo do jogo, ele é tangível. Ele Uhum. já não é uma coisa absurda. Eu acho que no trick o O negócio negócio começa a parece mais pesar. assustador Uhum. mesmo e de fato é, né? Uhum. Que aí pode voltar, é bem mais complicado. Mas até o duo é possível sim, pro cara que foca, faz direito. Tem um pouco de sorte, né? Às vezes a vida ajuda. Mas agora uma dúvida mais específica para eu já dar continuidade amanhã. Por exemplo, essa energia que eu tenho nos meus dois bonecos lá. Você acha que agora é melhor eu continuar upando coleta ou eu já tentar dar foco em artesão e profissional? Porque não estão todos profissional ainda. Eu tenho alguns azuis e eu dou preferência sempre para humano profissional. Se você acha que Ah, isso você está tem algum falando de sentido agora. trabalhador. Inclusive os meus estão Sim, no passando mal. trabalhador em si agora, já que a gente vai otimizar esses materiais que eu tenho. Cara, os trabalhadores eu nunca pego menos do que amarelo na roleta, então é uma coisa. Se eu tivesse começando a jogar agora, talvez eu não fizesse isso, lógico, porque você tem muitos trabalhadores para pegar em muitas cidades. Eu tô num ponto já em que quando eu vou atrás de um trabalhador, eu só pego ele se for artesão. Direto, porque eu acho que é muito válido eu usar a energia dos altos para pegar um trabalhador que já está pronto. Antigamente não podia me dar o luxo de fazer isso, porque energia é realmente uma coisa muito valiosa. E aí eu pegava amarelo, mas não azul. Por quê? Porque o trabalhador ele tem três chances de ser upado. E se você perguntar para os veteranos hoje, tem gente que jura de pé junto que eu estou errado. Mas assim, quando você passa o azul para o amarelo, ele reseta o nível, mas ele não reseta essa quantidade de três chances para upar. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu peguei um trabalhador, aí eu upei ele, aí eu tentei uma vez, ele falhou. Aí eu tentei a segunda vez e ele passou, ele vai ser um trabalhador amarelo. Ele vai ser um trabalhador amarelo com uma chance de virar artesão. Aí você fala, não, você está enganado, porque o meu trabalhador amarelo no nível 10 ele pegou uma chance. Sim, ele pegou uma chance no nível 10. No nível 20, no nível 30, ele não terá as chances respectivas para você tentar upar. Então, quando você pega um azul e gasta duas tentativas nele para passar para amarelo, a sua chance de conseguir fazer ele um dia virar artesão é muito pequena. E se você ficar roletando até pegar um trabalhador amarelo, aí você vai ter um trabalhador com três chances de virar artesão, suas chances aumentam. Então você acha que é mais válido, agora que eu já tenho boa parte do meu CP com trabalhadores, eu tentar demitir os verdes, que tem alguns ainda, e os azuis, e tentar deixar tudo profissional, deixar a coleta de lado por enquanto? Sim, eu não digo deixar a coleta de lado. Não deixe de fazer coleta com seu main jamais.
Não deixe de fazer coleta com o seu main jamais. Se você quer a life skill no nível casual, você pode até coletar com todos os seus chars. Se você pensa em se dedicar realmente à life skill, é uma tremenda ilusão achar que você vai conseguir coletar com todos eles. Você não vai ter paciência, porque um deles vai despontar, ele vai ter maestria muito alta, você vai conseguir coletar muito bem, e você não vai querer gastar tempo coletando com os outros que não estão tão upados assim. Então você pode coletar com o seu main a energia de todos os outros, você pode direcionar trabalhadores sim, porque vale bastante a pena. Então vai lá, arruma um slot, né, de alojamento a mais e fica roletando até sair um amarelo. A hora que sair o amarelo você demite o verde, ou então coloca o azul para tentar upar. Mas eu não simpatizo muito com a ideia de aprimorar trabalhador azul. A menos que seja um aprimoramento que você faz ali para você ficar com amarelo até você ter condições de melhorar, entende? Mas é uma solução temporária, não é uma solução permanente ali para sua conta. A menos que você tenha muita sorte. Até porque para o cara que tá com 200 de energia, eu tava tentando pegar artesão, pelo menos nos minérios mais raros, né? Tipo, eu tô com um node de vanádio lá, que agora tá razoavelmente valorizado. E eu fiz questão de tentar pegar um artesão. Cara, na segunda vez que eu tentei, você tá quase quitando do jogo. Você também não pode parar e querer fazer só isso, né? Tipo, tem alguns que eu dei foco e aí agora eu quero pelo menos colocar todos profissional, que já parece mais tangível, assim, né? Os nodes de Valência, de Camassilvia, de Drigan, eles custam muito mais CP. E por custarem muito mais CP, eles dão muito mais recursos. Então é melhor você ter um trabalhador ruim em Heidel, pegando de um node que custa 1 CP, do que você ter um trabalhador ruim em Valência que está coletando naquele lugar que você gasta 3 CP para pegar e mais uns 9 para chegar nele. Então aquele node lá no meio do deserto de Valência, ele custa talvez uns 15, uns 12 para você chegar nele. E colocar um trabalhador ruim ali é um tremendo desperdício, porque ele gera muito recurso. Então sem querer eu fiz uma direção mais assertiva, já que era um recurso razoável, então eu tinha que realmente dar foco. E alguns eu posso, por exemplo, batata, sei lá, que é um negócio meio, né, vende rápido, mas o valor acho que nunca vai ser alto, né, pelo que eu percebi no jogo. Eu posso, esses tipos de node, eu posso deixar algum lá só para ele estar trabalhando e depois roletar o melhor. Sim. Então, por exemplo, se você está aqui e desceu até aqui embaixo no sul de Grão-Bazar para pegar um node de ferro, dá muito minério aquele node lá, comparado com o node de ferro ali do lado de Heidel. Então, se você tiver que começar a melhorar um trabalhador, que você comece a melhorar onde mais vai te dar, onde mais vai fazer diferença. Então, veja os seus nodes, isso eu não tenho como responder, de verdade eu não tenho como responder. Veja quais são os seus nodes mais preciosos para você, e aí nele você começa a melhorar por ele. Então, já que você tem um node que você fala, nossa, esse eu quero melhorar, então comece a tentar pegar trabalhadores na cidade e mande para aquele node que é o seu favorito. E aí vai remanejando, mas assim, tendo como meta a longo prazo. Se você joga esse jogo há 30 dias, eu jogo tipo há 3 anos. Imagina quantas semanas não se passaram com os meus alts enchendo a energia deles. Vai chegar uma hora que vai virar mais uma questão de hábito. Tipo, tá chegando a sexta-feira, a energia dos meus altos está enchendo, então eu vou lá levar na cidade, eu vou relatar todos de uma vez. Então a probabilidade de você sair de lá com 1 ou 2 artesãos é muito grande. Entendi. Entendeu? E quanto a agora uma outra, assim, a maior dificuldade, eu acho, de observar a culinária, eu estou começando a abrir um pouco a mente para a culinária, agora o que você está dizendo, porque na verdade eu achava que você iria sugerir qualquer outra coisa que não culinária, porque você acaba batendo, principalmente nas receitas de tiro um pouco maior, você acaba batendo no leite. Como você acha que eu devia fazer para administrar a falta de leite, por eu não ter tanta energia e ter só 2 charos agora, talvez eu venha a ter o terceiro, né, que dá para pegar com milhagem ou que eu pegue futuramente, mas enfim, como você acha que o cara no começo deveria lidar com leite? Vamos lá, antes de eu falar que culinária é melhor do que qualquer outra coisa, eu preciso dizer que assim, não existe uma coisa necessariamente melhor do que outra. Existem coisas que são melhores em algum ponto e elas perdem muito em outro ponto, por exemplo. Então, quando você olha para o meu char, você vê que eu tenho uma culinária muito upada e a alquimia muito baixa. E isso foi uma escolha que eu fiz a muito longo prazo. O que eu quero dizer com muito longo prazo?
desde antes, no começo das maestrias, a gente já viu como que estava se desenhando a vantagem e a possibilidade que as duas dão de te gerar CP. Hoje, você chegou já depois desse patch. Antigamente, cada uma delas gerava 5 pratos secundários. E hoje você tem um prato só de sorte, que é a iguaria da bruxa, que você já deve ter dropado aí, se você fez um pouco. Esse prato de sorte, iguaria da bruxa, quando você junta 10 deles, você troca por 900 de CP. E por um pouquinho, uma quantidade mínima de experiência de culinária, que se você está começando agora vai te ajudar demais. O de alquimia, ela tem um prato equivalente. Ela te dá, quando você junta 10 pratos desses, ele vai te dar 900 de contribuição, são os mesmos 900 de contribuição, e vai te dar um pouco de alquimia. E se você quiser, você pode abrir mão dessa XP de ponto de contribuição para pegar itens valiosos, como esse reagente, o pó de escuridão, que é bastante útil para quem faz alquimia, e no caso da culinária, o leite. Qual que é o ponto? A alquimia, ela vai te dar valor, quando você faz alquimia, ela te dá itens de sorte a mais. Então você vai dropar uns lingotes de ouro, você vai dropar pedra negra, você vai dropar coisas que vão virar dinheiro imediatamente. E quanto mais você fizer alquimia, mais você vai ganhar dinheiro, porque é coisa que tem uma lucratividade muito alta ainda nos dias de hoje. Então, se você está pronto para correr atrás de dinheiro, eu recomendo que você vá coletar as coisas de alquimia, que faça alquimia, estude o mercado e que venda. E por que eu não faço? Porque uma das características da culinária, e é por isso que eu acho a mais recomendável para quem está começando, e não a menos, ela é a mais recomendável para quem está começando, é que ao invés de dropar lingote, pedra negra, farinha, itens de sorte, ela tem chance de critar, e quando ela crita, ela faz 10 ciclos de uma vez. E então, ao fazer 10 ciclos de uma vez, você pode, se nesse ciclo que ele critou, ele também der aquele prato de sorte, ele vai ser multiplicado por 10. Tá muito confuso? Não, tá dando para entender. Uma outra do que tá junto com isso que você... Ah, sim, pode Deixa eu só terminar o raciocínio para quem está assistindo não se perder. Imagina que eu vou fazer 1000 receitas lá de um prato qualquer. Ele pode ser um prato qualquer. E aí, nessas 1000 vezes, eu critei 400 vezes. Essas 400 vezes são 400 chances que eu tenho de pegar 10 vezes mais esse prato de sorte. Ou seja, o acúmulo desse prato de sorte ele é muito mais rápido do que o acúmulo do prato de sorte de alquimia. E a quantidade de CP que ele vai te dar é muito maior. Por isso, começar com culinária é uma coisa muito interessante. Porque vai fazer com que você consiga rushar o seu CP de uma maneira que a alquimia não te permite. A alquimia vai te dar mais dinheiro, a culinária ela vai te dar mais CP. Só que você vai ter que escolher entre ela e o leite. E aí, que mensagem que o jogo está te dando aqui? A mensagem que o jogo está te dando é que você tem que escolher entre o progresso da sua conta em relação a CP ou um item raro que te permite fazer receitas mais lucrativas. Então, pela segunda vez, o jogo está te dando a mesma mensagem. Você vai ter que escolher entre o progresso permanente na sua conta ou liquidez de recurso imediato. Então, se eu não trocar absolutamente prato nenhum desse por CP e pegar tudo de leite, eu vou poder rushar umas receitas que vão me dar uma lucratividade maior, com uma liquidez maior no mercado. Só que aí a minha conta, em termos de CP, ela vai ficar estagnada. Se eu abrir mão desse lucro, se eu for fazer dinheiro com outra coisa, que não com as receitas de leite, e direcionar todos os meus pratos de sorte para pontos de contribuição, eu vou ter pontos de contribuição permanentes, que além de me permitir investir em nodes e cultivo e rotas de comércio, também vai me permitir entregar mais caixas de Imperial, porque a sua quantidade máxima de entrega de caixa Imperial é metade da sua quantidade de CP. Então, aumenta a quantidade de caixas que você vai conseguir com 250% de valor de mercado. Muita informação, né? Agora podemos ir para a sua dúvida. Você, pelo que eu entendi, você está dividindo em duas escolhas que o player tem que fazer. Uhum. Se ou você prefere dar preferência pelo CP para ter um leque maior de entregas, até porque você não tem que ficar mudando de canal o tempo todo e controlando isso, né? Que é possível, é plausível, mas, né? Acaba se tornando mais prático. Ou você dá preferência pelo leite para ter maior volume de entregas. Então, no caso, a escolha que você está supondo seria entre volume de entregas e quantidade de produção? Não. É assim, quando você vai na entrega imperial, quando você pega o seu char e vai ali na entrega imperial, você conversa com ele, você tem a quantidade máxima de caixas que você pode entregar, que é diferente da quantidade máxima que ele está aceitando naquele momento.
Então, você está perto do NPC aí? Sim, tô Sim. em Hyrule. Quando você vai lá falar com a... Como que é o nome dela? Esqueci. A Pasvinder. Quando você clica nela aqui e clica no botão de entrega imperial, você tem dois valores que você precisa anotar. Primeiro é a quantidade que ela está aceitando naquele momento, que é igual para o servidor inteiro compartilha. Então, por exemplo, entregaram tanta caixa mestre que ela não aceita mais nenhuma nesse ciclo. Então, ou você espera resetar ou você muda de canal. Porque aqui ela está aceitando 0 caixas. A caixa guru, ela está aceitando 315. Isso no canal que eu estou aqui, não sei qual que é. Eu estou em Valência 2. Então, em Valência 2, nesse momento, ela está aceitando 316 caixas guru. Só que você tem um limite de entrega diário. No meu caso, é 210. Por que no meu caso é 210? Porque de CP eu tenho 420. Então, você falou que você está com 279? Eu tô 279, isso. Se você está com 279, você tem 139 caixas que você pode entregar todos os dias. Então, eu posso entregar 70 caixas mais do que você, porque eu tenho 140 mais de CP. Entendeu o ponto? Aham. Então, quando você deixa de pegar o leite e pega o ponto de contribuição, você expande a quantidade de caixas que você pode entregar todos os dias. E não só isso, você vai ter mais CPs para investir em nodes, para investir em outras coisas que você queira, que também vai te dar dinheiro. Agora, se você pega pelo leite, o problema do leite não é que ele vai te permitir cozinhar mais, porque você pode spamar qualquer receita que você queira. Mas você vai poder fazer mais receitas que têm uma lucratividade maior. Porque como o leite até hoje ele é um item bastante raro, as receitas que levam leite, seja biscoito, torta, aquele queijo gratinho lá, eles têm uma demanda muito grande de mercado porque eles são fatores limitantes assim, de produtividade, de refeições, por exemplo. Conseguiu pegar o meu ponto? Sim, consegui, até porque tudo isso que você disse já está em um ponto de lucro bem razoável para a fase, né, que eu me encontro. Já mudou completamente a visão, entendi sim. Então, vamos supor, você cozinhou o dia inteiro, aí você fez uma quantidade de pratos. Você tem que tomar essa decisão. Eu quero leite para fazer receitas que vão me dar lucro, e aí eu já coloco no mercado e já ganho dinheiro. Ou eu vou entregar isso daqui vai me dar 2 CPs a mais, e amanhã eu posso entregar uma caixa a mais. Né? Então, quem faz casualmente pode ir para o leite, por quê? Porque liquida e não faz aquilo nunca mais. Mas quem está querendo transformar isso numa rotina diária, muito provavelmente vai gostar de fazer um aprimoramento permanente na conta dele, que vai ficar aí, né? Que vai ficar para a vida. E então, o ideal é que você não deixe... Por que eu falo que o ideal é que você não deixe de entregar caixa em dia nenhum? Porque são chances que você teve de obter o máximo de lucro que aquela receita pode te dar. Aí quando sobra, quando mesmo assim você ainda tem muito material, aí você coloca no mercado e espera e vê o que e ver o que você consegue vender. Porque mesmo vendendo no mercado, ele vai te dar lucro e vai compensar você continuar fazendo aquilo. E o Fausto, no seu ponto de vista, até que ponto vale fazer de tudo para chegar naquele node que não está muito fácil, não está muito acessível, e até que ponto vale usar o mercado? O node ele é um buff do resultado montante do mercado que você vai conseguir comprar. É estranho. Mas se você quiser fazer muito processo, você vai precisar de muito material. Se você quiser fazer muita culinária, você vai precisar de muito material. O que o Node vai te gerar raramente vai ser suficiente para dar conta de tudo aquilo que você precisa. Então você vai ter que comprar muita coisa no mercado para conseguir spamar, sim. O recurso do Node ele vai diluir o gasto, a média que você gastou ali no material comprando no mercado. Então, a menos que você se contente em fazer muito pouco. Por exemplo, se eu quiser fazer refeição de área rasa só com o coco que eu produzo, eu vou ter um limite muito pequeno de refeições por mês que eu vou poder fazer. Se eu ficar na fila do coco comprando o máximo que eu puder, eu vou ter aquele que eu pego e todo aquele que eu comprei do mercado. Eu paguei caro no mercado, mas somado aquele que eu peguei, entre aspas, de graça no Node, eu vou ter uma redução do custo médio do coco que eu usei para receita. Então, por exemplo, imagina que eu preciso fazer uma receita de carne.
por mais que eu colete, eu não vou conseguir spamar carne infinitamente. Então eu vejo a minha coleta como alguma coisa que vai diluir um pouco e vai diminuir um pouco a média do preço que eu estou pagando no mercado. Mas se você quiser spamar life skill, você vai precisar comprar material no mercado o tempo inteiro. E você chega a fazer algum tipo de cálculo, assim, tipo, por exemplo, eu tô lá coletando carne de urso, sei lá, tô Uhum. coletando alguma carne e aí eu vou fazer uma receita com aquela carne. Eu acredito que você, por ter fazer a profissão há muito tempo, você deve ter mais ou menos uma base. Acho que todo cara faz mais ou menos uma Sim, base de quanto ele está trocando. Porque sim. processamento é mais fácil, é só o material, cozinha deve ser mais complicado. Mas você deve ter uma noção de quanto você faz de quanto você crita. E qual é a porcentagem que você acha que deve ser o mínimo para fazer? Porque em alguns dos seus vídeos você fala bastante sobre XP, que você sempre focou muito em XP. Se você tem isso no lápis, assim, qual é o mínimo que você se propõe a lucrar fazendo alguma receita ou alguma entrega? Cara, é tão difícil responder isso. Eu cheguei à conclusão, por exemplo, que eu cheguei. Quando eu comecei a fazer life skill, eu falei, eu não vou investir em acessórios manos TET. Tanto que o único TET que eu tenho foi fruto de uma sorte que eu tive de enchantar um tree sem necessariamente precisar dele. Essa história foi bem engraçada. Eu tava com tudo tri, e aí eu tava com um anel sobrando lá. Eu falei, não, vou enchantar. Aí ele chegou no tri, eu aproveitei e ele passou tete. Aí o tri eu tentei tete também e ele quebrou. Por que eu tô dizendo isso? Chegou num ponto em que eu falei, eu posso chegar no nível TET, posso, só que o valor que eu vou gastar, ele vai ser tão grande e a diferença ela será tão pequena, entre aspas, pequena, que não vai valer a pena todo esse investimento. Então, nesse ponto eu parei. Mas esse é o meu ponto, é de alguém que pode coletar muito, porque eu coleto até enquanto eu trabalho, entende? Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 horas por dia para coletar, eu não teria feito todas as ferramentas TET e eu não teria feito tudo o que eu fiz. Por quê? Porque aí seria pouco tempo de coleta diário para um investimento muito grande que eu fiz para chegar no ponto que eu estou agora. Então, esse tema que você levanta de onde é que eu devo parar tem que estar ligado não com o momento ideal que exista para o jogo, mas em relação à quantidade de tempo que você faz life skill todos os dias e o quanto você prefere fazer life skill a grindar, por exemplo. Porque se você faz life skill porque você gosta um pouco, mas você gosta muito mais de grindar e você vai ficar 4 horas no grind e uma coletando, compensa mais você investir num grind melhor do que em ferramentas e acessórios de coleta melhores. Você tem que focar mais naquilo que você faz mais e que te dá mais dinheiro. Entende? Entendi. Então você acha que o cara que gosta de grindar, que vai fazer uma gameplay híbrida, vai fazer um pouco de Uhum. life skill e gosta ainda de matar, de fazer boss e tal, seria melhor usar itens verde e otimizar, como você estava dizendo, otimizar a node, fazer um manejamento de loot de armazém bem feito para fazer, por exemplo, agora eu me propus a fazer 2 ou 3 entregas, que eu acho que combina com os nodes que Uhum. eu tenho, por exemplo. E aí fiz o cálculo de quanto tem que comprar no mercado e tal. Focar nisso, cozinhar ali 1, 2 horas, né? Monitorando ali, enquanto eu trampo, dá pra monitorar legal o processamento, né? Que nem você fala de sair de deixar os fornos enfileirados e sair de um forno pro outro. Uhum. E aí depois eu posso ir lá fazer meu grind descontraído numa boa, porque visto que eu iria simplesmente pegar aquele recurso e vender no mercado, meu, é um baita de um avanço. A gente está falando de uma multiplicação de silver de quanto? Poxa, já mudou completamente, né? De Uhum. você simplesmente pegar um novo lá, beleza, tenho 10k de teste. Aí vou ficar lá 10 anos monitorando o cara, porque aí enche, dá peso, aí você tem que ir lá, voltar, tal, resumindo a história, dá 20k e pouco de TF que você vende, é o que eu tava dizendo, tipo, você fica muito naquela visão de, poxa, deu 30k, deu 40k, nossa, você olhava aquilo ali e falava, poxa, como eu sou foda, consegui fazer isso daí dormindo. Você O, olha pra isso daí hoje, você fica dando risada, entendeu? Só o problema do explicar essa processo evolução é legal. O problema do processo é que ele pode te dar a falsa impressão de que você está ganhando muito dinheiro, porque você processou 1 hora e você conseguiu levantar uma boa grana com essa hora que você processou. Só que você tem que ver quanto tempo os trabalhadores levam para repor aquilo, e se você for coletar, quanto tempo você vai levar para coletar tudo aquilo. Eu vou te dar uma dica que é o que eu faria, mas eu não acho que isso deve ser uma regra para todo mundo.
Quando você me diz que você gosta de grindar e você também gosta de fazer life skill e me pergunta onde é que você deve parar no seu set de life skill, o que eu, Fausto, faria? Eu continuaria grindando para upar o meu set de grind, mas eu direcionaria 100% dos recursos da life skill para o aprimoramento da própria life skill. E você vai ver que você vai conseguir crescer muito rápido no começo, pelo menos no começo. Então, você vai coletar e você vai falar, nossa, eu estou coletando mais do que eu coletava anteontem porque eu dei uma upada aqui. Esse valor adicional, de todo o montante da sua life skill e esse valor adicional vão te dar condições de gastar mais para um enchante um pouco mais caro das ferramentas do próximo nível. Então você vai perceber que todos os dias você vai fazer aquilo que você faz com mais eficiência, a menos que naquela semana você queira o seu ogro tete, e aí, é claro, você direciona 100% dos seus lucros, inclusive aqueles materiais que você acumulou para comprar aquilo que você quer. Tá? E assim, vai ser muito importante eu te dar uma sensação de, uma noção de escala também. Você vai lá, coleta da fazendinha ou coleta do Node. Você vai fazer um material Tier 1, por exemplo, que é uma farinha. Disso você vai fazer uma receita Tier, vamos chamar de Tier 2. Esse negócio, essa numeração também tanto faz. Mas para culinária você vai fazer um prato intermediário. Esse prato intermediário é o que normalmente você vai usar para fazer as refeições. E aí depois a gente teve uma outra expansão ainda do jogo, um outro patch do jogo, que colocou um tier acima dessa refeição que antigamente era final. Então hoje você tem refeição de balenos, de serendia, de calfion. Aí hoje em dia você tem as refeições crawl. E aí a culinária, ela ganhou uma coisa que ela não tinha ainda, que é uma atividade de longo prazo AFK. Quando você vai no NPC, tem um item chamado Tempero de Clã Ancestral, ele custa 50k. Esse 50k você vai jogar mais um monte de refeição que custa 20 e vai gerar uma refeição que custa 300 e pouco, 200 e pouco. Então ele vai te dar lucro. O problema disso é que se você quiser fazer por dinheiro e ficar olhando o char processando isso, não vai valer a pena porque vai custar muito do seu tempo fazer uma refeição Chrome. E esse item ele veio adicionar um item final que talvez não seja para você almejar isso agora, que senão você vai ter que fazer muito esforço para fazer muito poucas dessas refeições e ter muito pouco dinheiro. Mas quem spama a culinária há muito tempo e consegue fazer tantas refeições que tem abastecido no mercado e ainda assim não consegue vender e ainda tem acúmulo disso, aí você pode comprar esse material e deixar ela processando. Te deixei completamente perdido, eu acho, agora. Na verdade, eu fiz uma pergunta que, na verdade, não cabia tão bem. O que você respondeu ficou, assim, me deu um direcionamento, né? A verdade é que eu acho que amanhã eu vou ter que, né, parar ali depois do trabalho, vou processar mais alguma coisa e vou tentar masterizar os nodes primeiro para ir ver o que eu tenho que fazer. Porque o que eu achei legal do BDO, assim, desse experiência que tu tem, você vê de uma semana atrás pra cá, eu já tô vendo um jogo diferente, um jogo bom. 2 vezes foram um jogo bom. Porque, na verdade, se você fizer bem feito e otimizado, qualquer coisa dá grana e você vai continuar evoluindo o gear, continuar evoluindo o seu set de life skill. Tipo, eu não tenho muito apego se vai ser essa semana ou semana que vem, entende? Tipo, esse direcionamento tá legal, sim. Uma coisa que, então, depois você vai assistir o vídeo, talvez, e agora nesse ponto, a gente já tá aqui conversando uns 50 minutos, eu coloquei aqui umas refeições para você entender do que eu tô falando. Mas isso que você disse, os desenvolvedores, eles disseram, numa reunião que teve o ano passado, a gente se orgulha muito de ter feito um jogo onde o jogador ele pode escolher qualquer caminho que ele queira seguir e ainda assim ele vai conseguir chegar onde ele quer. E sim, se você quiser ficar dando de cavalo o dia inteiro, você ganha dinheiro e você compra gear de PVP TET, por exemplo. Se você quiser ficar pescando o dia inteiro, você vai descobrir maneiras de pescar. Algumas vão exigir mais dinheiro que outras. Para os cavalos você não precisa colocar dinheiro praticamente, a não ser para fazer os T9 caso você queira, mas não é obrigatório. A pesca ela exige, né? Porque assim, se você quiser o melhor da pesca, você vai ter que entregar peixes muito longe e esse percurso vai te custar tempo. Então, quanto mais slots de inventário, melhor. Quanto mais peixes você tiver na bag antes de começar a travessia do mapa, melhor. Então, quem tem full inventário vai conseguir encher o inventário de peixe e a hora que entregar no lugar mais distante vai ter um fator multiplicador de buff aí muito, muito grande. Deus entrega 190 peixes de uma vez só, eles vão ser todos entregues com 300% de lucro.
Então, tem coisa que é como se você comprasse uma expansão do jogo. Por exemplo, você encher de inventário e você comprar a expansão de pesca. Você encher de peso é comprar a expansão do processo, porque se você deixar fazendo o processo e ficar sem peso, você vai encher muito rápido, né? E já ficou claro para mim que esse jogo ele premia muito a paciência e a organização, o estudo da mecânica do jogo, assim, acho que isso que frustra um pouco no começo, eu fiquei um pouco assustado quando eu vi, assim, tipo, esse papo de pay to win hoje eu vejo como, cara, numa boa, eu acho plenamente plausível, porque tudo é possível, dá para fazer no jogo, o jogo tem espaço, e também não quer dizer que eu tenho que ir lá e gastar uma moto e colocar no jogo de uma vez, eu posso pegar aquele trocadinho lá do mês e tal, e ir montando uma conta legal, que inclusive é até o próximo tema, né, se tiver tempo, que eu ia puxar com você, assim, se qual seria o primeiro direcionamento se você fosse montar uma conta do zero agora, né, que pelo que eu entendi, né, recapitulando o último tema que você falou, então eu deveria dividir o meu financeiro em duas caixinhas, uma reserva que eu gosto de ter, tipo, mas isso aí é uma escolha pessoal, tipo, eu não Uhum, gosto de mexer em enxantar nada com menos de um bi, eu tenho que ver um B na conta, senão eu não faço nada. uhum. Mas, e aí depois dessa grana, mesmo que seja devagar, de um em um, mais 7 mais 10 mais 15 eu separar uma caixinha, uma subdivisão financeira de silver só para life skill e a outra de grind só para grind, aí a parada vai fluir legal, né? Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Isso é uma coisa realmente muito pessoal. Não, Mas mas eu achei inteligente, eu vou eu acho que praticar, depois eu a deixo sua um decisão comentário em no vídeo. relação ao que você vai enchantar, ela tem que estar intimamente ligada aonde você passa mais tempo do jogo. Foi essa a mensagem que eu tentei te passar. Então, se você pesca 9 horas por dia e grinda meia hora, você tem que melhorar o seu potencial de pesca ou o seu potencial de grind. Então, é muito melhorar aquilo que você vai conseguir usar imediatamente e ter o resultado imediato. Então, eu tenho um monte de ferramentas TED. Eu tenho uma ferramenta aqui que eu upei por capricho, que é a faca de curtimento, que é de cortar couro. Então, por que é que você começaria por uma faca que você vai usar muito pouco, uma vez por mês, quando você precisa fazer um item específico? Então, quando eu comparo essa faca de couro com a de carne, com a picareta, por exemplo, são ferramentas que eu uso muito mais. Então, uma pessoa que não tenha o capricho de querer todas as ferramentas TET e que gosta muito de culinária, se ela tiver só a faca de carne, ela vai conseguir os mesmos resultados que eu tenho? Sim, sim. Né? Da mesma forma, qual é o traje de profissão que você usa mais? Então você vai dedicar mais recursos àquilo que você sabe que você vai conseguir extrair de volta o valor. Então não perca tempo enchantando uma coisa que você acha que você não vai usar. Enchante, gaste sabendo que você está gastando um valor que vai te retornar depois. Porque a lucratividade que esse traje de culinária me dá, ela supera em muito o dinheiro que eu gastei para fazê-la. Embora eu tenha gastado para fazê-la muito mais do que ela custa no mercado. Então, assim, fazer a peça, ela custa muito mais cara do que comprar no mercado, pelo menos em média para mim, ao longo da minha vida. Mas ainda assim eu vou lá e faço por falta de disponibilidade abundante disso daí no mercado. Só que todos esses itens, invariavelmente, eles me deram um retorno muito maior do que eu gastei neles. Entendi. E de um jeito ou de outro, então, você concorda com a visão de que o cara que vai fazer life skill, mesmo que casual, ele deva subir a escadinha e dar espaço para cada degrau. Eu tô no nível mais baixo de culinária, eu vou fazer as entregas mais simples e vou ter o logger. Sim. Agora melhorei minhas entregas, aí eu vou fazer o azul, vou entender como é que funciona o enchante de azul também, porque eu acho que assim, você e a galera que já está há muito tempo no servidor, talvez esteja mais acostumada com isso. Mas quando a gente vai ver na prática, por mais que você tente calcular alguma coisa ali, acho que eu vou gastar mais ou menos tanto. Quando você vai fazer lá na hora, é diferente. Sim. E, por exemplo, quando você já tem, que nem eu já tinha uma pedra de proficiência do Logger, que me dava 90 de proficiência. Então, se eu peguei uma pedra azul, não tem sentido eu ter ela menor que Priodu, porque senão eu vou ter, na verdade, uma proficiência menor do que a Logger. Sim, sim. E aí você começa a fazer esses cálculos e na hora que começa a dar errado, você vê que você precisa se planejar para fazer a parada rolar da hora. E Então, tipo, compare-se com você. Não compare-se com o outro. Porque tem gente que tá no log e fala assim, pô, mas o cara lá tem manos. Não, você não pode olhar pro outro. Você tem que ver quando é que você vai passar de cap. Quando é que você vai passar de cap. Quando é que você vai começar a gritar mais. E almejar aquilo. Porque aquilo vai te dar uma diferença enorme na sua prática do dia a dia.
E a questão que eu tô sentindo, né, nesse nosso papo aqui é como você está usando esse seu logger. Como você está usando Exato. esse seu Manus, né? Não é necessariamente se você tem esse ou aquele item, é se ele tá sendo otimizado, né? Mesmo que seja numa life skill casual ali, menos tempo, se ele está sendo utilizado com a visão correta, né? E Bem eu quero otimizado. deixar um recado também para os permuteiros, e tenho todos eles com o maior carinho. Mas assim, muita gente me pergunta por que eu não faço permuta. Porque eu levei tanto tempo para fazer os trajes, tanto tempo para fazer as ferramentas e as pedras de processo, que fazer permuta implicaria eu deixar de usar o meu tempo fazendo dinheiro com as ferramentas que eu já tenho, para começar a investir numa outra carreira que primeiro eu não gosto, e eu acho que esse é o fator mais importante, eu não gosto de ficar andando de barco, e segundo eu teria que upar para chegar no ponto máximo da permuta, para bater a produtividade e a lucratividade que eu já tenho com as ferramentas que eu já tenho e com as coisas que eu já gosto de fazer. Com um ônus ainda, com um ônus, que é o ônus da a desvantagem do buff inicial da atividade, porque nesse jogo, quando você olha para o passado dele, você vê que todo início de atividade é bufado. Todo novo adepto a uma nova atividade, ele é recompensado com uma lucratividade muito superior. Foi assim com o campo de batalha, com aquele Battle Royale que teve aqui dentro do jogo. Foi assim com inúmeras atividades que, ao fazê-las, você conseguia muito mais dinheiro. Só que aí o que sucede essa fase que vem com o buff? Vem um nerf muito grande. Né? Então o pessoal que adorava o Campo Sombrio ficou extremamente frustrado quando teve o nerf disso. Várias classes vieram overpower e depois foram nerfadas. A permuta ela tá dando um lucro enorme, mas assim, já se cogita já rumores de que ela vai sofrer um nerf. E aí quem que vai ficar na permuta? Vai ficar na permuta quem realmente tem prazer em fazer aquilo. Então, oriente as suas atividades de acordo com, primeiro, aquilo que você gosta e que você consegue manter constância, e segundo, almejando aprimorar aquilo que você sabe que você vai usar. Por que eu não faço carraca? Porque eu fiz o veleiro, eu fiz a fragata, e os dois estão parados no cais, porque eu não fico andando com eles. Então, enchantar um humanos para ir grindar e ficar no grind porque você gosta do grind, não faz tanto sentido assim. E só para fechar aqui, desde o horário em que eu falei para você que eu ia começar a fazer uma receita, uma refeição Cron até agora, eu fiz 80. Se eu tivesse em um período ativo na frente da minha conta, não valeria a pena eu ficar fazendo isso. Eu deveria cozinhar alguma coisa, processar, coletar alguma coisa, fazer qualquer outra atividade. Mas se eu tivesse ido dormir, eu poderia ter ido dormir e acordar e ele ainda está fazendo essas refeições aqui para que amanhã eu colocasse no mercado. E a somatória dessas 6 horas, dessas 8 horas de produção dessa refeição Cron é que vão me dar um lucro bastante considerável no final das contas. Aí, quando você assistir esse vídeo, aí você vai entender. Tudo Não, bem? legal, vou absorver bastante coisa e a parte melhor de tudo isso é porque eu acho que eu vou conseguir encaixar muito bem no meu período de trabalho com responsabilidade, né, sem perder a Uhum. atenção devida para o que precisa, mas vou ter uma distração ali para relaxar um pouco do estresse do trampo e ainda vou estar evoluindo um pouquinho no jogo, aprendendo mais sobre as mecânicas. Pô, me ajudou demais, cara. Obrigado pela atenção, espero poder ter colaborado aí com a sua Não, criação de demais. conteúdo. E antes de finalizar, queria perguntar só se, caso você fosse, então, sugerir os primeiros pensamentos de investimento, uma promoção, você conseguiu pegar um pack de pérolas ali, vai separar um pouco para Life Skill. Quais seriam os degraizinhos de progressão para o Life Skiller colocar ali de meta? Se eu chegasse hoje no jogo, sabendo que eu sei, seria uma infelicidade muito grande começar do zero, mas ok. Eu iria para Bear, pegaria uma enxadinha log, iria para Bear, começaria a coletar para upar o XP o mais rápido possível. E 100% dos recursos que eu gerasse aqui, todas as frutas de alquimia, todas as ervas, todos os fragmentos duros e afiados, eu ficaria comprando Blackstone de armadura para fazer a cafra e vender a cafra. Todo esse material eu usaria para fazer acessórios log até o tri, e depois eu continuaria usando esses recursos para subir para o Geranor, e depois de ter bastante tempo parado ali no Geranor, colhendo durante alguns dias o fruto desse novo set, aí eu começaria a pensar em manos. Isso em relação à coleta. Em relação à culinária, eu sairia fazendo
assim, eu precisaria de uma picareta, e aí eu vou mostrar e você vai assistir e aí vai ficar fácil. Pegaria uma picareta e teria o dia de coletar pedra, pegaria o machado e teria o dia de coletar madeira, para quê? Para ter algum lugar, um lugar onde eu pudesse fazer fornos infinitamente. E ali eu pegaria receitas básicas que eu pudesse spamar. É, é muito questionável assim a sua receita favorita, mas ainda assim o bom e velho essência de licor, vinagre, molho vermelho, tempero, todas essas receitas que você pode fazer muito delas, eu começaria a fazer não preocupado no lucro, mas preocupado com essa iguaria da bruxa, que seria assim o início novamente da minha galgada pelo acúmulo de CP, que é o que mais te dá renda passiva. Então, assim, um node coletando um material é muito pouco. É 250k por dia que você coleta de material ali, 300, 500k por dia que você coleta de material. Imagina ter 200 desses que estão trabalhando pelo simples fato de você estar logado na conta. Aí quando você vai ver, eu tinha pouquíssimo figo e um tempo atrás eu fui lá e liguei os nodes depois de muito tempo parado. Quando você vai ver, você já tem muito material desse acumulado novamente. E você esquece o material lá e quando se lembra dele, ele está lá à sua disposição para que seja usado. Não sei se isso responde a sua pergunta. Não, sim, responde. É que eu tinha direcionado mais para questão de armazém e peso, que você acha que pesa mais caso eu vá expandir o inventário do char, assim, quais seriam os primeiros passos. Nesse caso ajudou também, o foco era também saber disso, mas em questão de o que você acha que tem que ser, quais foram os primeiros passos de investimento no char que melhorou sua gameplay, otimizou, te divertiu mais, né? Quando eu comecei a jogar, não existia Calphion. Quando eu comecei a jogar, o servidor tinha acabado de abrir e a gente tinha Balenos e Serendia. Então, do mesmo jeito que o Delete é fechado pra gente, a Cama Silvia não existia, Média não existia, Valência não existia, só se sabiam rumores dos jogadores que vinham lá da frente. Então, o que aconteceu? Quando eu percebi que eu gostei muito de Life Skill e que seria aquilo que eu ia fazer, eu comecei a comprar armazéns e alojamentos para as cidades que eu tinha. Quando saiu o Calphion, tinha um pacote que dava alojamento em Calphion, Trent e Kaplan. E aí eu comecei a comprar tanto alojamentos quanto armazéns nessas cidades. E isso se repetiu, porque toda nova expansão, toda nova extensão de mapa, quando saiu Média eu comprei alojamentos em armazém, quando saiu Valência eu comprei alojamentos em armazém. E eu não me arrependo porque foi um gasto gradual, que alguém que chegue agora vai ter que fazer tudo de uma vez. E eu não recomendo que o jogador que chegou agora faça tudo de uma vez. Então, ver o que você quer fazer e não ter dó de gastar com armazéns e trabalhadores pelo menos. Isso caso você tenha se apaixonado pela Life Skill e queira fazer isso de verdade. Quando você começar a comprar armazém e alojamento com CP, você vai ver que você está economizando, aliás, com cash, você vai ver que você está economizando CP que você pode colocar em outro lugar que vai te dar muito mais recursos. E isso pode te empolgar muito nessa caminhada. Pô, legal, até porque CP não quer demais, né? CP não quer demais. Então, assim, eu comprei todos os alojamentos, comprei todos os armazéns, eu não tenho gasto de CP com isso, eu tenho 420 e ainda falta para coisas que eu quero fazer e que eu não vou fazer tão cedo. Quando eu olhei para os trajes eles são realmente expansões. Fazer culinária sem o traje de culinária de cache é complicado, porque ele reduz 2 segundos só. Só que você não pode pensar que ele está reduzindo 2 de 10. Você não pode pensar que ele está reduzindo 2 de 10. Porque tem o traje que você faz dentro do jogo, tem uma série de coisas que você gasta. No fim, é muito fácil chegar em 4 segundos. Então ele está reduzindo de 4 para 2, é 50% de ganho que você tem aí. Não, eu fiz uma conta de cabeça que deve ter sido horrível didaticamente, mas é que não são, esses 2 segundos eles não são banais, é isso que eu estou querendo dizer, porque você começa com 10 e você tem que chegar no 1, e esses 2 do traje de culinária eles são muito importantes. Quando que você deve comprar o traje de culinária? Quando você souber o peso que esses 2 têm nessa redução de tempo.
Então, quando você for lá e pegar a pedra de alquimia, quando você for e pegar o traje bordado, quando você entender a diferença dos fornos, quando você começar a manjar de culinária, você vai falar, nossa, se eu tivesse o traje, ele reduziria de X para Y, e você vai conseguir ver o quanto de dinheiro isso vai te poupar, e o quanto de experiência isso vai te dar, e o quanto de CP isso vai te dar. Aí tá na hora de você perceber que esse traje, ele se paga porque é a sua diversão. Se não for a sua diversão, não recomendo que você gaste com isso. Não compre traje que você não vai usar. Entendeu? Beleza, tipo, primeiro deixar a necessidade surgir, não ir lá e sair Exatamente. comprando o que eu acho que é bom, começar a fazer, Exatamente. que assim como no esporte, né, tipo, o cara que grinda, ele, deixa eu ver como é que é aquele esporte ali. Aí você vê e fala, pô, falta um pouco de DP, não adianta só TAP, vamos mexer no char e tal, e eu acho que é a mesma coisa também a life skill, Na life até skill. sai, você Sim. faz alguma coisa, só que aí você fala, poxa, eu acho que se eu investir ali, vou começar a ter um retorno, beleza, vou colocar isso aí em prática, depois eu deixo nos comentários aí, dia 10, um pouco Eu vou do comprar o retorno do meu traje avanço no eu jogo. vou comprar o traje da empregada porque eu quero começar o processo. Eu falo, não, começa primeiro. Começa o processo primeiro para Entendi. você entender o quanto o traje da empregada vai melhorar a sua vida. Você vai perceber que você pode viver sem ele. Principalmente agora com esse negócio das maestrias, você pode viver tranquilamente sem esse traje. Só que é bom você ver o quanto isso vai te beneficiar, o quanto ele vai te ganhar minutos away ali, porque você não precisa se limitar àquilo que cabe no seu inventário pelo tanto de peso que você tem. Então deixa a necessidade surgir primeiro e aí você pesa em relação ao ganho que você vai ter e ao sacrifício financeiro que você vai ter. Porque enquanto o traje ele estiver concorrendo com o aluguel, aí é errado, né? Agora, quando você fala, cara, eu fui sair pra balada. Não, ninguém sai pra balada hoje em dia. Eu pedi um negócio no iFood e aquele tanto de comida que eu comi não me deu tanto prazer quanto me daria ter um traje desse, porque melhoraria muito a minha vida. Aí tá na hora de você comprar, porque não vai ser a opinião de alguém, não vai ser a orientação de alguém, vai ser o seu conhecimento em relação àquilo que você está gastando, que vai te dizer que aquilo não foi uma má escolha e que vai ser um buff eterno na sua conta. Você está fazendo um upgrade na sua conta quando você compra um traje. Comprar o traje de peixe significa um aprimoramento permanente na sua conta que pro resto da sua vida você vai nadar rápido dentro do jogo. Não adianta você comprar esse traje se você não nada no jogo. Então, assim, Só pra ficar desfilando com roupa de peixe no exato. server. Se você não vai se jogar na água, se você não vai andar de navio, não tem por que você ter esse traje. Mas tá na promoção. Cara, sai mais barato não comprar uma coisa que você não vai usar. Agora, a partir do momento que você adorou permuta e que você sabe que você vai ser deslogado de vez em quando, se vão te derrubar do seu navio, você vai ter que nadar de vez em quando, aí você vai falar, nossa, esse traje transforma a minha vida quando eu caio na água. Então compre, porque você vai ter valor gerado nele. Né? Então não é um montante inicial de quanto que eu gasto para deixar o BDO bom. Não, é se cada pequena transformação dessa vale a pena para você. Isso só prova que os caras que desenvolvem, eles sabem muito ganhar dinheiro. Porque o pessoal gasta muita grana e fica feliz por gastar bastante. Por quê? Porque está colhendo os frutos do que está fazendo, né? Do que está E é gastando. legal porque durante essa jornada descobrindo se aquele jogo ali vai ser legal, vai ser divertido para você ao longo do tempo, você já está se divertindo. Só para descobrir se vale a pena aquela grana, Uhum. você já está descobrindo o jogo, já está aprendendo, a gameplay flui. Porque vamos ser realistas também, né, Fausto? Eu não sei que contato que você tem com o console, mas quanto é que tá um AAA hoje, Não, sim. lançamento? Vamos colocar até um jogo que já tem algum tempo. Se você parar pra ver, dá pra fazer muita coisa, deixar a conta bem legal. Eu vou planejar pra isso também, mas, meu, uma gameplay free to play dá pra deixar fluir muita coisa. Era mais um direcionamento que eu imaginava e foi o que aconteceu mesmo nesse diálogo aqui que a gente teve, que já mostra mais ou menos pra onde seguir e casa muito bem com a minha realidade, da forma como eu uso, né, o jogo e fica divertido, cara, de ter mais alguma coisa pra fazer, né? Fui lá, ganhei tem e tal, pô, beleza, encheu o saco de grindar, vou aqui ver uma comidinha pra eu fazer, aí descubro as receitas, tem muita coisa ainda pra aprender no jogo. Então, quando eu comecei a investir em tudo assim, as minhas principais são processo, coleta, culinária e comércio talvez. Quando eu comecei a investir em tudo, foi justamente por isso, porque eu queria ter um jogo em que eu pudesse acordar todos os dias e pensar o que é que eu tô com vontade de fazer hoje. Porque tem dia que você acorda tão inspirado que você fica fazendo culinária ali o dia inteiro. Aí ok, você se diverte. No dia seguinte, você tá saturado daquilo. Então, nossa, você volta pra coleta e você fala, cara, como eu me divirto fazendo coleta e como que eu fiquei tanto tempo sem fazer isso. Então, por quê? Porque o MMO, a essência do MMO é basicamente repetição.
Só que chega uma hora que quando você não vê propósito mais naquela repetição, porque basicamente você faz muito para poder fazer cada vez mais rápido. E aí quando você não vê propósito, quando você vê que você está repetindo, mas não tem mais para onde progredir, aí é quando você enjoa e vai querer fazer outra coisa. O BDO, ele é riquíssimo no sentido de sempre te dar novos horizontes, de coisas que melhorariam muito a sua vida. Então eu estou jogando há 3 anos, eu estou num cap em que eu tenho infinitas direções que eu posso seguir aqui. Cada ferramenta TET é minha, cada pedra TET minha é uma que poderia ser PEN. E é uma jornada enorme em si. Então, esse jogo ele é fantástico no sentido de fazer você jogar. Jogo bom é aquele que faz você jogar. E outra coisa que você falou em relação ao console, cara, por melhor que seja o jogo, teve um tempo atrás que eu queria jogar Sekiro, aí você vai lá e compra o jogo. Você pode esperar a promoção, você pode fazer o que for, você vai gastar. Ele vai ter uma vida útil curta, por quê? Porque você vai zerar e vai ficar com preguiça de começar de novo. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar um novo. Se a cada 3 meses você escolher um novo direcionamento dentro do BDO e falar, não, eu cansei de fazer isso, agora eu quero fazer essa outra coisa, e essa outra coisa requer uma skin da profissão, essa outra coisa ela requer que você compre armazéns lá. É como se você estendesse a vida útil que o jogo tem para você. Então não é um dinheiro mal gasto se você comparar com outras opções de entretenimento. Eu não gosto de ver o BDO pelo montante. Eu gosto de ver o quanto ele é barato na quantidade de diversão que ela me proporciona por mês, comparado com os pequenos valores que eu gasto ali todo mês. E é plausível até porque tem gente trabalhando ali naquele jogo enquanto ele tá rolando. Tipo, eu que tô jogando há um mês, eu já consegui sentir alguma diferença no universo do Black Desert. O Sim. mercado, os mobs tem um buff aqui, um nerf ali, Sim. o char fica diferente. E o jogo não, por exemplo, assim, né? Se citar um outro exemplo, eu adoro Dark Souls, eu sou maluco por Dark Souls. Eu jogo várias vezes porque eu gosto do jogo, mas eu sei que vai ser mais do mesmo. Eu vou lá pra jogar mesmo. Porque eu gosto de revisitar o jogo. Mas é a mesma coisa, não tem ninguém mais mudando. Você foi lá, comprou a expansão, a DLC, tá jogando, chegou a hora que você começa a inventar a gameplay. Ah, agora eu vou fazer uma que eu vou matar os caras na mão, porque eu quero devorar o jogo. E o BDO, meu, é infinito, não para, tem coisa pra fazer de troção. Eu fui fazer Valência 2 agora, entendeu? Eu tô lá tomando patada dos mobs. Aqui, às vezes, uns caras... E olha que eu tô bastante por fora de patch notes, assim, porque eu tenho me atualizado muito pouco, porque eu tenho os meus processos, então depende muito pouco de eu ir atrás do que acabaram de lançar. Mas, às vezes, a empresa ela faz um patch e aí ela adiciona uma nova missão, e essa missão ela requer um determinado item. Cara, muda completamente o interesse das pessoas do mercado. Elas começam a vender um monte de coisa, começam a comprar um monte de outras, e nessa hora que você tem estoque, você sabe como produzir, você ganha horrores de dinheiro caso você queira parar o que você está fazendo para atender as demandas de mercado. E renova completamente o servidor. Então, coisas que eram abundantes, elas viram escassas, e coisas que eram escassas, elas viram abundantes. Esse dinamismo é uma coisa que me fascina, porque emula muito bem a economia real que a gente vê acontecendo no mundo, né? E é tão engraçado que não só emula a economia, como as pessoas que estão no jogo emulam atitudes iguais às pessoas do mundo real. Exatamente. Também. Nesse vídeo a gente estava falando do cara que vai lá enchantar e roleta tudo, se nerfa e fica lá chorando, grindando no saldo. Você sempre vai ver um desse aí. Né? Sim. Não, e amanhã pode ser eu, não vou nem jogar, vai dar uma tiltada também, faço, entendeu? Mas é o jogo, faz parte. Você se frustra, quem se frustra é você, o jogo tá lá pra todo mundo jogar. Sim. Cara, espero que tenha sido útil e espero que seja útil. Foi sim, bem útil. Espero ter colaborado com o seu conteúdo. Vou colocar muito do que a gente disse aqui em prática. Depois eu vou deixar alguns comentários aí no seu vídeo pra galera ver que o seu material é um conteúdo legal pra caramba e paz no BDO. Eu quero agradecer porque é um conteúdo que não existiria se eu precisasse tirar ele da minha cabeça. Então, eu aqui em casa sozinho, olhando pro jogo, se eu precisasse pensar em alguma coisa que dizer, meio que me esgotou, assim, sabe? Eu não teria criatividade para pensar. E aí vocês me dizendo quais são as demandas que vocês têm. E aí eu só vou deixar um pedido para quem for me mandar outras solicitações. Eu quero muito que vocês vejam os 2 podcasts que já foram feitos, esse e o anterior. Para que a gente não tenha uma repetição de conteúdo. Nesse caso aqui, a gente falou sobre coisas completamente inéditas e eu quero isso também para os próximos. Mas eu estou feliz, eu estou orgulhoso com esse modelo, porque eu continuo, de alguma forma, conseguindo ajudar. Isso aí, Celso. Muito obrigado, cara. Grande abraço. Beleza, Fausto. Abraço.